Paz do Senhor, meus irmãos, com alegria que estamos nessa manhã para estudar mais uma vez a lição de número 4, que tem como título A Tríplice Dimensão da Salvação. Nesse mês nós estamos estudando o livro de Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos a lição para que o Senhor nos dê graça e nos abençoe nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença, ó Pai, pela bênção de podermos chegar nessa casa. Ó Senhor, venha abençoar os Teus servos agora que vão estudar a Tua palavra. Nessa rápida live que iremos fazer, Senhor, Tu possa falar conosco, falar com cada um que está nos ouvindo. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã. Assim eu te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã iremos estudar a lição de número 4 e nós estamos estudando o livro de Efésios e nós temos estudado esse livro e ele tem falado muito conosco porque fala da igreja, fala do carinho que o apóstolo Paulo tinha pela igreja de Éfeso. E nós sabemos que a igreja de Éfeso era localizada numa região portuária e Paulo, nas suas viagens missionárias, visitou essa cidade, visitou ali, fundou a igreja e ali ganhou um povo maravilhoso que ele tinha um carinho tremendo. E quando ele estava preso, ele fez essa carta maravilhosa que hoje nós temos o privilégio de ler, de estudar. E nessa manhã nós vamos estudar o capítulo 2 e o textuário diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. A verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. Os objetivos da lição nessa manhã é descrever a condição humana, apresentar o nosso estado presente e explicar os propósitos da nossa salvação. O texto de referência se encontra em Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, que tem como título Do Pecado para a Salvação pela Graça. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado. E nessa forma, irmãos, que nós queremos fazer aqui uma pequena introdução, demonstrando que a salvação produziu um efeito grandioso em nossas vidas. A salvação nos transformou e ela abrange o que éramos no passado, o que somos agora no presente e que seremos no futuro, né? Porque quem aceita Cristo, ele tem uma vida transformada e essa vida transformada, ela reflete no dia a dia da nossa vida, ela reflete naquilo que éramos, naquilo que nós estamos sendo hoje, né? Não há condenação para quem está em Cristo, Romanos 8 e versículo 1. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O homem é justificado pela fé em Cristo. O novo homem criado em justiça e santidade. Uma nova criatura é a imagem do seu Filho. Deus nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. No tópico 1, quem nós éramos no passado. Com firmeza, Paulo descreve o nosso estado antes da salvação até chegarmos a Ele. Ele afirma que estávamos mortos, agimos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames desse mundo. Efésios 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando Paulo escreve a esta igreja, ele estava demonstrando a situação que essa igreja estava vivendo. Os irmãos observem que a cidade de Éfeso, ela estava envolvida na idolatria, na orgia e no pecado. Eles viviam uma vida totalmente voltada ao paganismo, onde eles adoravam a deusa Diana, né? E essa deusa, ela tinha práticas na sua adoração, na sua liturgia, eles faziam orgias sexuais, né? E a cidade estava contaminada com isso. E o povo que estava vivendo naquela cidade, a qual Paulo evangelizou, a qual Paulo levou a palavra de Deus, estava vivendo uma vida de santificação.
eles estavam vivendo uma vida de separação. Então, no passado, notem uma coisa, meus irmãos, no passado, quem era esse povo? No passado, eles viviam uma vida totalmente transformada, porque quem serve a Cristo, serve a um Deus verdadeiro. E no passado, eles viviam uma vida totalmente jogada ao pecado. E quando eles conheceram a Cristo, eles foram guiados pelo Espírito Santo, eles conheceram a palavra de Deus, e Deus ali transformou. Em Efésios 1, em versículo 4, diz: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então eles foram resgatados do pecado, eles foram salvos e foram transformados. O motivo que deve nos trazer a paz e a alegria é saber que quem agora faz morada em nossos corações é Cristo. Jesus nos reconciliou o ser humano com Deus. Quando a gente vê a história do pecado, quem éramos no passado, nós estamos separados de Deus. Porque, irmãos, Deus não tem comunhão com o pecado. E nessa separação que Deus nos traz para Ele, na sua presença, na sua onisciência, na sua misericórdia em trazer seu Filho, que um dia deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Ele nos transforma e nos leva para uma nova dimensão. E a dimensão é quando aceitamos a Cristo e Ele nos transformou. Aí nós passamos a ter uma nova vida. Nossa condição diante de Deus é 1.1. Uma pessoa não precisava estar sepultada para estar morta. A morte de qual Paulo se refere é a declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. As pessoas que não vivem em Cristo, elas estão mortas. A origem dessa condição aparece nos delitos e pecados dos seres humanos. As pessoas que não se encontraram com Cristo estão separadas de Deus, de acordo com as Escrituras. Em Efésios 2, 1 e 3, eu já li, e no versículo 2 diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então antes, e a palavra de Deus é clara nisso, antes nós andávamos no delito de pecado, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos salvou e nos deu vida. Aleluia, glorificado seja o nome santo do Senhor. Paulo utiliza duas palavras graças que descreve a condição humana, delito, e que envolve um passado e um falso desvio de caminho, certo. E o pecado, aurimatia, errar o alvo. Então nós andávamos em delito, nós andávamos em pecado e nós não tínhamos um alvo certo, porque o nosso alvo era o mundo, o nosso alvo era a idolatria, o nosso alvo era desconhecimento de Deus. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, nós somos salvos pela sua misericórdia. No 1.2 diz assim: andávamos segundo o curso desse mundo. A palavra século e mundo se refere ao sistema de valores sociais que está totalmente alienado a Deus. Paulo está se referindo aqui a um mundo escravizante, onde suas forças controlam por completo o homem sem Deus. O homem aqui, irmãos, estava controlado pelo pecado. Ele não tinha esperança, ele não tinha a visão de andar com Deus. Mas por intermédio de Jesus Cristo, Deus começou a formar um povo para si. Em Atos capítulo 15, versículo 14, Efésios 2 e 14, fala sobre isso. Efésios 2 e 14, ele diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, Jesus Cristo veio para a igreja, foi enviado ao mundo para anunciar a mensagem de Cristo e do amor de Deus para os homens. E quando ele chega para trazer essa mensagem, ele transforma a vida do homem e traz ele a um novo caminho, né? O apóstolo Paulo, ele esclarece muito bem como era o nosso curso, qual era a nossa direção. E nessa manhã eu quero te dizer que o caminho que te leva à salvação, o caminho que vai te levar à paz, é só Jesus Cristo. Quando Paulo escreve essa igreja, ele estava olhando um povo
que estava ali vivendo uma situação muito difícil para se permanecer na salvação. Uma situação onde o pecado ali era muito terrível. As pessoas ali eram condenadas. Aquelas pessoas que serviam a Cristo eram condenadas, eram separadas da sociedade. A sociedade não aceitava de maneira alguma aquele evangelho, porque também estava destruindo a sua cultura local, estava destruindo as suas finanças, porque a cidade estava em torno dessa deusa Tênis, no nome grego, e Diana em romano. Ela vivia em torno desse comércio que estava de volta daquele templo onde eles se reuniam para o pecado, né? Então eles estavam totalmente cegos à palavra de Deus. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, entrou com a sua com a salvação e de forma alguma deixou o seu povo sozinho, mas sim Cristo veio habitar em seus corações. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a Ele como nosso Salvador. E quando Ele entra dentro de nós, Ele vai fazer morada através da pessoa do Espírito Santo, né? E nessa manhã eu quero te dizer que Deus habita no seu coração. E se você ainda não conhecer Deus, abra o seu coração nessa manhã para conhecê-lo. E Ele vai fazer morada permanente na sua vida. Vai transformar o seu lar, vai transformar a sua casa, vai transformar a sua família, vai mudar o seu caminho, a sua direção. E Deus nessa manhã fala muito com você através dessa palavra. No item 1.3, andávamos na vontade da carne. Paulo diz que fazíamos a vontade da nossa carne. Efésios 2 e 3 diz assim: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Olha bem, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E ainda diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por que, irmãos, antes éramos filhos da ira? Porque nós andávamos fazendo a vontade da carne e nas práticas que aquela cidade vivia. Aquela cidade vivia adorando uma deusa que não trazia vida, mas trazia miséria. Aos olhos humanos ela poderia trazer riqueza, porque estava tendo um comércio em volta daquela deusa. Ela poderia trazer paz, porque eles estavam ali tendo o seu sustento, porque vendiam as suas mercadorias em volta daquele templo. Então a cidade achava que a sua prosperidade estava ligada àquela deusa. Mas Paulo estava mostrando que andávamos na vontade da carne, fazíamos prazeres da carne, e que tudo que é a vontade da carne, olha bem, meus irmãos, é passageiro, porque as coisas que nós vivemos nessa terra, elas se passam, porque nós não somos eternos. Quando nós servimos a um Deus que é eterno, aí sim nós vamos viver em espírito e não vamos andar mais segundo a carne, mas viveremos como Cristo quer que nós vivamos. Então nessa manhã a palavra de Deus está muito clara. A natureza é inclinada ao pecado, sempre irá atender os desejos das nossas consciências. A carne sempre militará contra o espírito, Gálatas 5,17. A única maneira de vencermos a carne é permitindo que o Espírito Santo faça em nós uma profunda varredura e nos conduza a uma modalidade de vida. Romanos 7,6. Existem 3 forças que estimulam o ser humano à desobediência a Deus: o mundo, a carne e o diabo. Essas 3 forças estão unidas para que nós possamos sair, se nos desviar desse caminho. A carne está inclinada para aquilo que é agradável, aquilo que é prazeroso. O mundo se corrompe através de seus ditames, né? O mundo cada vez mais está aí praticando o seu pecado, as suas coisas que traz prazer e a própria carne. E Satanás influencia e cega os fatos de entendimento através da mentira. 2 Coríntios 4:4. Então, irmãos, andávamos na vontade da carne. E Deus nessa manhã está dizendo para você: conheça Cristo. Conheça meu Filho, a qual eu enviei para trazer salvação. Porque através desse Cristo, a qual você conheceu, você vai deixar de fazer a vontade que antes você fazia, que era a vontade da carne, do pecado e do diabo. Que nessa manhã Deus possa esclarecer, possa tirar a cegueira que você possa estar vivendo. A nossa vida, irmãos, hoje é uma vida de paz, tranquilidade. Olha o estado que o Brasil está vivendo. Olha o estado que nosso país vive. Se essa nação conhecesse o Deus poderoso, o Deus rico em generosidade, em bênçãos, nós estaríamos em outro caminho. Mas ainda falta muito ainda para essa nação se voltar para Deus. Que
que possamos ser anunciadores dessas boas novas, que possamos pregar esse evangelho e eles possam crer e se arrepender dos seus pecados. Que nessa manhã Deus possa te abençoar. Eu ensinei nesse primeiro item que estávamos mortos, agimos à vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo. O tópico 2 diz assim, o item 2, o que nos tornamos no presente. Paulo começou aqui retratando como era a nossa situação e quando estávamos mortos nos delitos e pecado. Agora ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus em seu amor e misericórdia nos deu a vida em Jesus Cristo. Antes estávamos mortos, mas agora nesse estado presente nós estamos vivos para a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, que nos deu vida. Irmãos, a vida que nós temos no estado presente é algo maravilhoso, porque todo dia quando nós acordamos, nós se deparamos com o Espírito Santo ao qual nós conversamos. Quando nós estávamos no pecado, com quem você conversava? Com quem você poderia falar e contar os seus segredos? Com quem você poderia abrir o seu coração? Você acordava deprimido, vivia um dia de derrota e ia dormir reclamando. Hoje você acorda, você fala com Deus, você tem Ele presente dentro de você, e quando você vai andar, e quando você está no seu trabalho, e quando você está vivendo o dia a dia, você tem a pessoa do Espírito Santo que está te guiando, que está te dando alegria, que está te dando paz, que está te dando vida. No item 2.1 diz assim, gerados em misericórdia, Deus é amor e a essência do seu ser é amor. E os muitos aspectos de sua graça brotam a fonte do seu amor. Portanto, o seu infinito amor também nos torna rico em misericórdia. Ele não nos abençoaria no estado de miséria espiritual e em que caímos por desobediência, do qual a palavra diz, mesmo estando mortos em pecado, Ele nos deu vida justamente com Cristo. Efésios 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, Ele nos deu vida pela graça e misericórdia. E pela graça da vida que Jesus Cristo deu na cruz do Calvário, agora nós somos salvos. Depois de nos encontrarmos nesse estado catastrófico de pecado, agora vemos a ação soberana e amorosa de Deus cuidando da salvação do pecador. Não há nada que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. E pela graça, que nem nós lemos aqui em Efésios 4 e 5, nós somos salvos. A salvação é um presente de Deus que é dado ao homem. E essa salvação nos traz, a palavra graça no original indica benevolência, algo que era imerecido, e Deus nos deu o dom do presente pela salvação, algo que nós não merecíamos, mas pela graça sois salvo. A união do crente com Cristo ao receber a nova vida é ressuscitar para Ele, participar a Ele a dignidade nos lugares celestiais. Nós vivemos agora em regiões celestiais. Antes não eram povos, agora sois povo de Deus. E ainda aqui no 2.2, fomos vivificados. A miserável condição espiritual que estamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados. Como resultado, contrasta muito com o presente incomensurável que recebemos, sem o merecer. Deus nos deu vida através de Cristo. Mesmo estando nesse estado de desobediência, a inimizade contra Deus, Ele se aproximou de nós e nos fez participantes das suas promessas, sentando em lugares e regiões celestiais com Ele próprio, Jesus Cristo, mudando assim a nossa condição de alienados, por membros da família divina, parte de uma nova estrutura e projeto e expansão do seu reino. Efésios 2, 3 e 5 que acabamos de ler. A palavra de Deus, irmãos, mostra que a situação que vivíamos outrora, agora ela nos dá uma condição nova, uma condição de vida, né? E essa condição que nos transforma, mas por Deus, a sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2 e 5. No item 2.3 diz assim, recebemos a cidadania do reino. O nosso primeiro estado era total de escravidão. Éramos por natureza cidadãos e agora nos tornamos filhos de Deus. Processo de adoção através de Jesus Cristo.
Irmãos, quando nós recebemos a cidadania, nós passamos a fazer parte daquele país, passamos a fazer parte daquele estado, né? E essa cidadania é nos dado um visto, né? Um visto, nós recebemos um visto permanente, irmãos, um visto que é dado por Deus. Antes nós vivíamos numa região de pecado, agora nós vivemos nas regiões celestiais, e a única pessoa que pode dar isso é somente Jesus Cristo. Você agora é cidadão dos céus, você agora é nova criatura, você agora foi transformado e a sua vida é outra vida, né? Efésios 5:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, foi dado por Deus, né? E a sua vida hoje é transformada, ela é mudada através de Jesus Cristo, aleluia, que te deu a vida, que te deu a pátria amada, agora que você faz parte, né? Essa pátria é só Jesus Cristo que pode te dar, e Ele te deu, né, para que você tenha vida. Eu ensinei nesse segundo tópico que Deus em seu amor e misericórdia nos deu vida em Jesus Cristo. Glorificado seja o nome de Deus. No item 3, o que seremos no futuro, né? O foco nessa lição, o que seremos no futuro? Nós falamos sobre o que éramos no passado, uma vida de pecado. Nós falamos, agora no tópico 2, o que nos tornamos no presente. Agora o apóstolo Paulo mostra a Efésios o que seremos no futuro. A salvação produziu nos salvos um efeito do passado, presente e também no futuro, né? No passado nós estávamos no pecado, no presente nós somos transformados, e agora Paulo diz a Éfeso, a igreja de Éfeso, o que seremos no futuro. Em Efésios 2:10 ele vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então no passado nós estávamos no pecado, e na parte A, irmãos, pois somos feitura dele, o que nós seremos no futuro. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação da sua graça, quanto o testemunho visível da sua obra redentora, né? A sua obra redentora veio nos transformar e veio nos dar vida, e uma vida em abundância. E agora o nosso espelho é Cristo. Agora quando você olha no espelho de manhã, quem você olha? A pessoa de Cristo em você. Quem você olha? A pessoa transformada em você. E o que você será no futuro. Porque Deus, irmão, transformou o seu caráter, o seu comportamento humano, que antes era miserável, agora você tem o comportamento de Cristo. Deus transformou a sua identidade, uma identidade falsa, uma identidade de pecado, uma identidade corrompida. Agora Ele te deu uma nova identidade porque você é cidadão dos céus e você tem uma nova vida. No item 3.1 diz assim: tornando-nos feitura de Deus. O pecado desfigurou totalmente a imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então, no ato de extrema misericórdia e amor, Deus resolveu recriar esse homem anterior, arruinando, fazendo uma nova criatura à imagem do seu Filho. Irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto não aconteceu o arrebatamento da igreja, nós estamos nesse corpo, né? Esse corpo aqui que nós vivemos, um dia ele vai voltar ao pó, vai voltar à terra. Mas aqui tem a promessa e a misericórdia de Deus que nós receberemos um novo corpo incorruptível, a imagem de Deus, do seu Filho, né? E nós seremos eternos. Nós já somos eternos por aceitá-los a Ele, porque a nossa vida não acaba com a morte, a nossa vida continua, ela é eterna, de eternidade em eternidade. É isso que a palavra de Deus e Paulo estava dizendo àquela igreja. O futuro é inevitável e também, aleluia, é o motivo da grande preocupação para muitos. Para nós, os salvos é motivo de alegria, porque sabemos que ao final de todas as coisas, fazemos parte de uma nova criação em Deus, de Deus. 2 Coríntios 5:17. No item 3.2, para mostrar nos séculos vindouros, a redenção da humanidade é um ato poderoso, que nos se estende de geração em geração. Certa feita perguntaram a uma mulher romana onde estavam as suas joias, e ela chamou seus 2 filhos, apontando para ele, e disse: aqui estão as minhas 2 joias. Essa é a obra da graça divina, herança de Deus. Deus transforma o pecado em santos adoradores, como joias raras adquiridas por um alto preço, redimido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, que a sua maravilhosa graça nos deu. Aleluia. A salvação é mais do que um perdão, é a libertação da morte, meus irmãos, da escravidão, da ira. Efésios 2, 1 e 3, a qual nós lemos, inclui a totalidade da nossa vida em Cristo, juntamente com que fomos vivificados, exaltados e feitos
assentar no âmbito celestial. A graça é a misericórdia de Deus, que nos tornou livre para a salvação. No 3.3, seremos a assinatura visível da sua obra. De acordo com o teólogo pastor Leonai Cabral, esta expressão mostrar nos séculos vindouros diz respeito ao futuro da igreja, e ela será demonstrada da eterna graça de Deus, ou seja, do testemunho manifestado da sua misericórdia. Um dia nós seremos apresentados a esse mundo, a imagem de Cristo, a igreja transformada será apresentada nessa terra. Irmãos, eu vou concluir essa lição dizendo que Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça, e não pelas obras, para que não se glorie. Efésios 2:9. Aleluia. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça nós somos salvos. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa ter aprendido um pouquinho da palavra de Deus, e venha à escola dominical, venha estudar conosco, para que o Espírito Santo possa falar cada vez mais na sua vida. Deus abençoe, eu agradeço essa oportunidade no nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém.